Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Internacional nos 2 próximos jogos. Nesse domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e na quarta será pela Libertadores. E o Flamengo também já divulgou a lista de relacionados para a viagem para Porto Alegre, com 30 nomes relacionados. Só um jogador ficou fora dessa lista. E a gente vai contar já já que jogador foi esse. Tem também Conselho Deliberativo do Flamengo convocando reunião para votar o novo patrocinador master do clube. Qual será a empresa? Façam as suas apostas. Já já a gente vai falar sobre isso. E tem também o provável time do Internacional para pegar o Flamengo nesse domingo. Eles vão com o time titular ou reserva? A gente vai trazer esse provável time do Colorado para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou dar minha opinião se o Flamengo deve ou não poupar jogadores pensando nesse duelo pela Libertadores na quarta-feira. Lista de relacionados do Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores. Esses jogadores vão viajar com a delegação porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional na quarta-feira pela Libertadores e vai utilizar o CT do Grêmio. Nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não. Eles viajaram com a delegação e lá Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o rubro-negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas, repito, o Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha. Já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia naquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora, com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável Internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho. E o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados. Brasileiro, esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo. E a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando e investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo. Na ocasião, o Flamengo era o líder e deu no que deu. Está na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo. Bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira.
O Pedro foi banco no último jogo, bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele e poupa algum outro zagueiro aí, mas time todo reserva, sou totalmente contra, muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, dá para botar um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vá a campo, 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela, o Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora, poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra. Inclusive, sou a favor, bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só, ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. Galera, para finalizar nosso vídeo, o Flamengo convocou reunião no Conselho Deliberativo para votar o novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada. E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito, nenhum dos 3 jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência. E um momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário. O Flamengo recebeu proposta de todas elas. A ver qual foi a escolhida. Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltada. No caso da Superbet, é o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vai pagar mais ao Flamengo. O meia argentino Ezequiel Barco voltou a ser especulado no Flamengo. De acordo com o jornalista italiano Marco Manfredo, do portal UG Sport Notizie, o acerto entre jogador e clube já estaria fechado, restando apenas a negociação com o Spartak Moscou, da Rússia. Marco Manfredo revelou que o rubro-negro deve apresentar uma proposta de 14 milhões de euros, aproximadamente 88 milhões, para convencer os russos a liberar o atleta. O nome de Barco já havia ganhado força nos bastidores do Flamengo quando as tratativas com o colombiano Jorge Carrascal se mostraram complicadas, mas a operação esfriou após a chegada do ex-jogador do Dinamo Moscou. Apesar do interesse, a diretoria do Flamengo tem como prioridade nesta janela a contratação de um centroavante. O clube não descarta investir até 15 milhões de euros em reforços para fortalecer o elenco nesta posição,